Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Oi, gente, nós vamos dar continuidade hoje ao terceiro traço dentro dessas questões das misturas, né, dos traços e reflexos no comportamento. Hoje eu vou estar aqui seguindo o processo de mielinização ao contrário, né? Foi primeiro o rígido, agora é o mazoca, né? Tô indo pelas pernas de baixo. Hoje o mazoca misturado com, seguindo, aí vindo de cima para baixo, com esquizoide oral, mais esquizoide e mais oral, menos psicopata e menos rígido, ok? E vamos ver no que vai dar essa mistura e como que o comportamento aparece. Bem, quando você tem um masoquista alto, né, você tem que sempre ter em mente, quando vocês forem fazer um processo de anamnese, né, anatômico corporal, de que esse corpo, de alguma maneira, tem que ser um corpo que tem uma certa tensão, que é um corpo mais casca grossa, firme, né? Que tem um tônus muscular bem duro. Mesmo que a pessoa tenha uma oralidade, aí nesse caso alta, que mostra às vezes um pouco uma certa obesidade, você observa, por exemplo, que é um obeso que tem a pele que não é flácida, que é uma obesidade onde você observa o excesso de tecido adiposo, mas a pele é aquelas pele mesmo grossa, né? E você observa quando tem a esquizoidia, quando você, para ser esse esquizoide alto, você vai observar a relação céfalo-caudal, né, cabeça para baixo, né, que seria da cabeça para a região sacro-coccígea. Você vai observar um crânio desproporcional em relação ao resto do corpo. Então, aí você vai ver um corpo proeminente, mais quadrado, que lembra o homem de pedra, né? Assim, vamos colocar aqui como sei lá, um possível personagem para você lembrar, né? Tipo, corpo bem forte, né? Como homem de pedra, né? Quando você tem masoquismo, você tem um corpo, você tem uma pele mais tensa, você tem um tônus muscular mais tenso, uma pele casca grossa mesmo, uma tensão nessa região maxilar, né? Para algumas pessoas até dá problema de ATM, essas coisas. Observa dentes tortos. Quando tem muito dente torto, tem masoquismo. Aí eu tenho um pouquinho, viu, gente, de masoquismo. Já coloquei até aparelho, mas voltou. Bem, você vai observar um corpo mais quadradão, mas ao mesmo tempo, como tem esquizoidia, você vai observar um cabeção também. E quando tem oralidade, com um pouquinho de obesidade também. Entendeu? Só que você vai observar essa obesidade, quando tem bastante oralidade, você vai observar naquelas partes onde é totalmente desagradável ter um pouco de obesidade. Você vai observar mais na barriga, mais coxa, essas coisas. Você vai observar, às vezes, tem no rosto também. Você vê aquelas pessoas que têm um rosto quadrado, mas é redondo, assim, entendeu? Você vê aquele cabeção gigante que quando você faz a comparação cefalocaudal com relação ao ombro, por exemplo, eu não tenho muito masoquismo, só tenho um pouquinho, mas você vê a relação, o ombro, assim, ó, você não vê, você vê assim, que nem assim, você vê o meu crânio em relação aqui, eu tenho bastante esquizoidia também, ó tem uma relação céfalo-caudal bem desproporcional. Então você vai ver um cabeção, tipo BA, sabe? Eu não sei se vocês são dessa época do BA, mas o BA tinha uma cabeça em relação ao corpo e o corpo muito proeminente, grande também. Então, quando essas pessoas têm esse formato anatômico corporal que mostra assim, um corpo muito forte, muito duro, pele dura, casca grossa, cabeção e um pouco de obesidade, você já sabe que é um masoca com esquizoide e oral alto. E aí você não vê quase nada ali do triângulo ao contrário, no rosto, nem no tórax, não afina em nada, tem perna para fazer as coisas, então você já vê que não tem muita psicopatia. E quando você não vê nenhum formatinho de violão, você não vê nenhuma harmonia que lembre o formato do violão, você já vê que também não tem muita rigidez. A rigidez ela vai para harmonia, aí você vai observar a face. A face, por exemplo, de um masoca com esquizoide
e oral, você não vai ver quase nada de sedução no olhar, você não vai ver quase nada de sex appeal, você vai estar vendo muito mais uma tensão, né, facial. Você vai estar vendo muito mais um olho que foge muito do seu. Você não quer ser muito encarado nos olhos, não. Você não vê muitos processos de sedução no olhar, não tem toda aquela questão da sex appeal no olhar. Você vê muito mais a questão da oralidade. Aí você vai ver boca, por exemplo, que tem vontade de não chega a ser aquela vontade de beijar, mas é que ela faz um biquinho, faz uma coisa que é mais oral. Aí você vai observar isso, que tem oralidade ali, justamente por isso. Você vê que a pessoa tem um lábio carnudo, né? Porque às vezes o rígido, por exemplo, não tem pode não ter tanto lábio carnudo, mas pode ter aqueles lábios que são contornados, né? Que são aqueles lábios que dão vontade de beijar. O mazoca alto com esquizoide, você já vai ver assim que ele tem tudo uma coisa muito mais quadrada, tem um cabeção bem grande, a boca pode ser do oral, mas é só um lábio grandão, um lábio carnudo, que faz um biquinho, assim, como se ele estivesse pedindo um passarinho pedindo para comer, entendeu? Então, assim, são detalhes por exemplo, num processo de anamnese anatômico corporal, que ficam evidente para você fazer o diagnóstico dessas misturas. E aí, óbvio, você vai, quando você está atendendo o paciente, óbvio, você vai observar quais são as manifestações do comportamento através da fala ou não. Porque a partir do momento que você vê o formato anatômico corporal desse sujeito que está dentro dessa configuração, você já até sabe que tipo de comportamento aquela pessoa vai apresentar. É lógico que quem assiste esse vídeo pode depois teatralizar e mudar, né? Mas isso não vai dizer nada, só vai dizer assim que você está atuando. Agora, quando você tá ali só observando, você não precisa nem falar nada, assim, inclusive até pela foto, quando a gente recebe as fotos dos pacientes, a gente já sabe que tipo de comportamento ele tem, entendeu? Só simplesmente de olhar a foto do indivíduo seguindo toda a técnica, por exemplo, de posicionamento da câmera, onde deve estar focalizado aquele corpo para a gente poder fazer a anamnese anatômico corporal inteira e dar suas pontuações. E em cima disso, a gente sabe exatamente qual tipo de comportamento e quais são os problemas, inclusive, que a pessoa tem, que ela pode vir a ter, que ela nem manifestou ainda, ou que se ela tá na dor, o porquê que ela tá na dor daquilo. Por exemplo, um traço de caráter mais masoquista, alto, que tem ali uma esquizoidia, às vezes ele sofre bastante com a própria imaginação, e ele fica ali, às vezes, por muito tempo tentando, porque o masoca gosta de criar método, tentando criar métodos para aqueles pensamentos que ele tem de autoimaginação, né? Por exemplo, Thomas Edison, quando ele ficou por muitos anos tentando sempre a mesma coisa até conseguir, porque ele tinha um masoquista alto e ele tinha aquela viagem na cabeça dele, genial, que ele ia conseguir. Se ele não tivesse um masoca alto, ele não ia, por exemplo, ficar em cima daquilo por muito tempo determinado, entendeu? No caso da oralidade, ela vai entrando, né? Quando a oralidade e o masoquismo estão junto, significa o quê? Que a pessoa, às vezes, ela sofre, às vezes aguenta injúrias, aguenta pessoas falando ali no ouvido dela, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, desiste, isso não vai dar certo. Não, mas o emocional dele, às vezes, junto com o masoca, tá assim, não, fica buscando a solução e o método para poder entrar no processo de perfeição e não dar merda. Então, quando eu tenho um oral ali, e por eu ter um masoquismo mais alto, o masoca, ele domina o oral, nesse caso. A dor, né? Ele vai ficar segurando a dor, mas também, se ele segurar demais, ele explode. Aí tem toda aquela questão, né? Também ele vai, que nem um touro, né? Que nem um touro brabo, né? Vai ali, se você provocar uma hora, ele vai explodir em cima de você. Então, ele vai aguentando, né? Por bastante tempo, Você lembra das touradas, né? Que absurdo, né? Os caras ficam brigando lá com o touro, queimando até um ponto que ele explode. Mas vai aguentando.
O Mazoca, ele tem bem disso, né? Ele aguenta muito o peso do mundo. São aquelas pessoas que, tipo, segura a bronca da empresa, segura a bronca do relacionamento, e vai aguentando, e vai aguentando, e vai aguentando, e vai aguentando, e vai aguentando. Ele vai dominando, tentando dominar esse oral. Então, no momento que ele explode. Se ele tem um esquizoide alto, ele vai viajar na questão imaginária. E ele vai tentar pegar toda essa imaginação, essa criatividade que está lá dentro e criar métodos para que não fique só na viagem. Então, assim, isso é uma coisa muito boa. Quando você tem uma zoca com um esquizoide, você vai ter muita criatividade, você vai ter muita imaginação e vai ter perna para fazer as coisas. Você vai conseguir fazer as coisas, vai conseguir botar as coisas para frente. E quando você tem um oral, você vai ter um emocional que, se ele tiver bem trabalhado, né, não tiver na dor, porque assim, qualquer um dos traços que você tem em maior evidência, se tiver na dor, vai interferir nos outros traços. Ainda mais, por exemplo, se você tem um traço X, por exemplo, masoquista, nesse caso aqui, na dor, você vai ter um cara que ele vai, por exemplo, se isolar e não vai. Ele vai se isolar total, porque assim, se ele tem uma esquizoidia, o esquizoide, quando ele tá na dor, ele se isola. O masoca, quando ele tá na dor, o que que ele faz? Ele também trava. Ele vai pegar esse sintoma do esquizoide e vai para a caverna ficar lá sofrendo sozinho. E o oral dele vai fazer o quê? Vai fazer com que ele coma. Então aí você vai ver lá o cara que é uma zoca, forte pra caramba, que tem um cabeção, com muita criatividade, e tá com obesidade, por quê? Porque ele tá na dor. Então, assim, ao invés dele usar os recursos do masoca, que é tipo se aguentar e bola pra frente, essas coisas, ele vai se isolar, vai pegar esses traços, vai se isolar. Na dor é ruim, tá? Ele vai se isolar e ele vai acabar sucumbindo à oralidade que tá lá com os emocionais todos detonado, e vai às vezes tentar colocar um prazer, que esse prazer às vezes, quando se eu tenho, por exemplo, um oral do excesso, eu vou tentar aliás, eu vou tentar me livrar da dor através, por exemplo, de pequenos prazeres como o da comida. Então você observa às vezes um masoca, que é uma pessoa forte, que quando tá na dor tem uma certa obesidade. E ele foge pela comida. E aí ele se isola, né? Porque o oral, ele não pode se isolar. O oral, ele tem uma necessidade intrínseca de ter contato com as pessoas. No momento que ele foge, por exemplo, às vezes de um convívio da família, de estar perto dos amigos, de fazer socializações, ele entra em conflito. Então, para ele tá em equilíbrio, ele come. O esquizoide, quando ele já se isola normalmente, o esquizoide, tá? E quando ele tá na dor, ele se isola muito mais. E se eu tenho um masoquista ali alto, eu aguento ficar em isolamento, comendo, e para não ter que lidar com as coisas, entendeu? Agora, se esse traço tá sim no seu recurso. Qual é o recurso do Mazoca, né? O Mazoca, ele tem métodos, ele são pessoas altamente eficientes quanto à rotina, não gostam de improviso. Então, ele gosta de fazer coisas toda cartesiana, toda na lei, toda seguindo um ISO 9000, 2000, 3000, entendeu? Ele faz todas as coisas de alguma maneira que ele possa dar conta daquilo. E ele, se ele tem um esquizoide alto, ele vai captar toda essa criatividade imaginativa do esquizoide dentro de si e criar métodos para falar assim: não, eu consigo inventar a luz, eu consigo inventar o foguete, eu consigo fazer Apolo 11 decolar, entendeu? Então são aquelas pessoas que realmente são aqueles master engenheiros, master cientistas, master programadores de TI. Pessoal, assim, tem muita gente da TI, muita gente na engenharia que tem bem esse perfil, né? São as pessoas que têm aquele corpo para fazer as coisas, né? Bota a obra para frente e consegue pegar a criatividade, né, de um arquiteto, criar ali de alguma maneira o maior prédio, o maior foguete, o centro, a base, né? Vamos colocar as Kennedy Space Center, vai para lá, eles conseguem criar, entendeu? Houston lá, a base de decolação de aeronaves, e eles
criam as aeronaves, por quê? Porque eles têm uma zoca que aguenta a bronca do mundo, falando, não, não, isso não vai dar certo, e eles vão lá, método científico, e criatividade alta para, bota esse método aí, para funcionar. E um oral, quando está bem trabalhado, que não está na dor, ele está ali em alto processo de comunicação das suas ideias, fazendo com que essas ideias, de alguma maneira, siga toda essa cartilha do Mazoca e toda essa criatividade do esquizoide. Então, são pessoas altamente, eficientemente criativas e imaginativas, mas também do campo da praxis. São outro perfil de profissional, principalmente, né, gente, na engenharia, na criação mesmo, na TI. São pessoas que, quando tem esse perfil, contrata, porque são pessoas extremamente eficientes. E dentro, se você está num relacionamento, então, inclusive com uma zoca que tem um esquizoide alto, você vai ter um relacionamento, por exemplo, onde você vai ter um sujeito que vai aguentar a sua TPM, que vai aguentar a sua chatice, que vai te aguentar e ao mesmo tempo vai ter várias criatividades românticas, vai criar música para ti, vai tá querendo fazer coisas diferentes com você. E se tem um oral alto, vai ser aquelas pessoas que quando fala que ama de verdade, são aquelas pessoas fiéis, que raramente, não, todos os traços traem, mas raramente ele vai querer sair da linha, porque ele tem toda uma questão ali da lei, tem toda uma questão também da imaginação, de como é interessante, vai criando esse relacionamento na cabeça e vai sendo sustentado aí também pelo lado emocional. E se ele tem um psicopata baixo, ele não vai ser aquelas pessoas que vão querer algo em troca, ele vai estar sempre se doando, vai estar sempre aguentando, às vezes, a TPM chata, vai estar sempre ali suportando algumas situações, ou se for o contrário, for uma mulher, vai estar sempre aguentando a chatice do outro, vai estar sempre tentando descobrir um jeito de através da imaginação de sair de alguma situação desfavorável, e o emocional vai estar lá sempre premiando o masoca e o esquizoide, dizendo, não, esse é o amor perfeito, essa pessoa é a pessoa, reveja, dê uma segunda chance. São aquelas pessoas que sempre dão a segunda chance, terceira, quarta, quinta, sexta, até acertar a mão, até conseguir fazer a Apollo 11 voar, até esse casamento conseguir de alguma maneira ir para frente, até conseguir achar qual a equação de x, y, z para achar a cura do coronavírus. Então são aquelas pessoas que elas se dedicam e elas têm alta imaginação para pegar todos os métodos científicos que elas têm, gente, um dos melhores cientistas do mundo, tá dentro desse traço. Porque são aquelas pessoas que têm realmente a mente voltada para pensamentos do futuro, são aquelas pessoas da criação. Só que além delas serem da criação, elas têm pernas para criar métodos e tem as pernas do Mazoca. O Mazoca, ele cria métodos cartesianos, ele fica provando matematicamente até achar que ele vai conseguir fazer ali, desenvolver um remédio que vai curar uma determinada doença, vai desenvolver um determinado tipo de ciência em cima daquele pensamento que ele tem. E o oral tá ali sustentando ele quando ele tá na positividade, de falar assim, não, vai, confia em você mesmo, tal e coisa e tal, você é incrível, é muito fofinho, é muito fofinha. Então, um vai estar sustentando o outro. Na dor, aí danou-se, né? Porque na dor, ele vai aguentando, e ele vai imaginando. E se ele sucumbir à oralidade com a imaginação e a dor, ele explode. Então, se ele não tiver equilibrado, ele tiver na dor dele, são aquelas pessoas que já aguentaram 10 anos um relacionamento abusivo, que aguentaram 20 anos, sei lá, 10, 20, 30 anos até, um relacionamento abusivo, e a pessoa ficou criando imaginação, assim, não, aquela pessoa vai mudar, e aquilo vai ficar bonito, e aquilo vai ficar legal, vamos dar chance, mais uma chance, olha, ele falou aquilo outro, então a pessoa já fica viajando na maionese, achando que não pode ser, aí o oral tá lá pirado, vamos comer uma batatinha. Então, quando ele tá ali na dor, ele vai
comer a batatinha, vai tomar um uísque, vai pirar o cabeção, vai usar uma droga, vai fazer qualquer coisa para sanar a dor, né, do traço dele. E ele vai ficar, às vezes, nesse mecanismo ali, nessa masturbação mental, às vezes tentando achar a solução de um problema, às vezes no relacionamento, no trabalho, em qualquer coisa que seja, porque ele tem uma estrutura corporal, né, anatômico-corporal, para aguentar as injúrias do mundo na dor. Então, às vezes ele fica ali parado numa questão, ao invés, por exemplo, de usar um pouco da oralidade dele, né? Tem obesidade, gente, cabeção, gordo, gordo, quadrado e cabeçudo, tem essa configuração desses traços. São aquelas pessoas que às vezes estão, por exemplo, num processo de um amor platônico, que não tem coragem de falar, porque fica ali fica batendo punheta na cabeça, no sentido de que ele acha que outra pessoa vai pensar a mesma coisa que ele, então fica ali criando e fica sofrendo, ao invés de, por exemplo, de tomar uma atitude. Por quê? O masoca, ele não gosta de improvisar, ele gosta de estar tudo certinho dentro de uma cartilha e também fica ali sofrendo. Amor platônico, pode ter certeza, quando tu tem um amor platônico aí, que você fica sofrendo e não bota essa coisa pra frente, seu masoquismo é muito mais alto do que a sua oralidade, do que, por exemplo, você colocar a coisa pra frente, do que a sua psicopatia de voltar, vocês vão fazer uma troca. Quando você tem muito masoquista, tem um grande potencial de desenvolver, sim, um amor platônico que você fica ali sustentando na sua cabeça, ao invés da coisa, por exemplo, ser colocada para frente, ser trabalhada, ser falada, entendeu? E aí você sofre. Por quê? Porque o seu lado oral, que deveria ser trabalhado de verdade, né? Se deixasse um pouquinho seu oral falar, você não ia sofrer tanto. Por quê? Aí você estaria usando os recursos positivos do seu traço. Ao invés de você ficar lá sofrendo pela menina, pelo menino, você fica lá assim, eu amo 5 anos gostando da pessoa, a pessoa nem aí pra você. 10 anos, a pessoa nem aí. E você lá, não, né? E como você tem um esquizoide alto, você fica viajando na maionese, achando que aquela pessoa um dia vai ser sua. Só que a pessoa nem sabe que você gosta dela, ou mesmo você nem ou mesmo quando você demonstrou e a pessoa não te devolveu, você não teve aquela decodificação do sentimento do outro. Por quê? Seu esquizoide ficou viajando em qualquer palavrinha que te deu ali, por exemplo, uma neurosustentação de migalhas em relação àquela pessoa. E aí você fica lá viajando na maionese. E aí fica assim, não, um dia não, e fica criando, e o oral tá lá assim, vai, bebe, vai. Hoje bebe um pouco mais. Hoje, amanhã come 2, 3 pizzas, vai lá, come uma bomba de chocolate. Né? E aí, e tá lá, né, ficando mais, com o corpo mais proeminente, mais, né, tenso, e ao invés de, por exemplo, trabalhar hedonisticamente, né? Porque esse traço precisa ser trabalhado do lado hedonístico. Trabalhar hedonisticamente a questão do seu masoquismo. E equilibrar esse esquizoide maluco que fica fazendo você viajar na maionese. Ai, um dia será que eu vou casar com aquela pessoa XYZ? Ou será que aquela menina vai gostar de mim? Será que ela gosta de mim? Eu não gosto. Em vez de perguntar, em vez de, sei lá, de ter uma atitude. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa fica viajando na maionese. Como ela aguenta muito essa dor da viagem, o oral dela às vezes sucumbe, porque o lado emocional ele ferve, né, gente? E aí ele sucumbe ao quê? A uma coxinha, sucumbe a uma pinga, sucumbe a tudo que é exortação da oralidade. O que é exortação da oralidade? É você colocar ali no seu oral algo para calar a dor dele. Principalmente se esse oral, por exemplo, não passou, né, dentro daquela configuração que eu já expliquei, por um processo educacional, né, de desenvolvimento dentro da oralidade numa coisa mais positiva. Se você tem a sua oralidade, como a maioria das pessoas tem, que passou ali de alguma maneira desapercebido o que você realmente precisa para alimentar o seu oral, você vai sucumbir nisso. Entendeu?
Porque o oral ele tem uma necessidade, desde bebezinho, de ser atendido não só na questão da alimentação e das necessidades corporais. Ele tem uma necessidade de uma alimentação emocional. E se você tem um masoquista alto, e se você tem um esquizoide alto, você é uma pessoa que aguenta muita dor, é uma pessoa que aguenta muita injúria, aguenta às vezes até um relacionamento tóxico, que tu não gosta nem desse relacionamento, ou desse trabalho, dessa porra, qualquer coisa da sua vida. E aí você vai aguentando isso, porque a sua imaginação faz você pensar um mundo paralelo. Você é doido. Então, assim, você fica pensando você viaja na maionese pensando outras possibilidades de fugir daquela dor naquele momento, porque você vai criando outras possibilidades dentro da sua mente que vai lá e te dá uma abafada naquilo que você realmente está passando. Entendeu? E aí o que acontece? O oralzão, ele sente, porque o oralzão é coração, não é cabeção. Entendeu? O esquizoide é cabeção. E aí você fica lá viajando na maionese e seu oral tá lá, assim, tipo, porra, mano, você tá louco? Entendeu? Cadê você? Entendeu? Cadê os métodos? Cadê? Então, ele briga com o seu outro traço que é mais evidente. Entendeu? Então, assim, um fica brigando com o outro, e aí o conflito dá em todos os reflexos das coisas que você tá parado na sua vida ou que você não conseguiu resolver. E aí um fica assim, um xingando o outro, um xingando. Aí vira um conflito. A ponto de você aguentar isso por muitos e muitos anos a fio, porque o masoca aguenta, às vezes, gente, é triste, mas é uma coisa que tem que ser falada. Às vezes o masoca aguenta isso a vida inteira, vai explodir numa cama de hospital, quando vai ver, assim, já é tarde demais. E isso é bem característico. Quando você, assim, já trabalhou que nem em hospital, você observa isso, aí você fala assim, nossa, aquela pessoa sofreu a vida inteira. Amém, e não conseguiu, às vezes consegue no leito de morte ir lá falar as coisas que tem que falar, pelo menos descansa em paz. Às vezes não, às vezes vai sucumbir a uma psicossomática terrível, às vezes numa doença terrível, porque tanto esse lado emocional não conseguiu dar conta, ou ele colocou coisas, né? Porque o oral, quando ele não consegue dar conta, ele vai colocar coisas, ele vai exortar, ele vai colocar as coisas que é para calar a dor, às vezes num processo que a gente chama de entorpecer a mente, no sentido de eu preciso entorpecer essa dor. Então, às vezes, ele entorpece a razão. O oral ele vai entorpecer a razão, às vezes com a comida, às vezes com droga, às vezes com bebida, com tudo para calar a dor psicossomática que esse corpo faz. E aí o que acontece? Se eu tenho ali um esquizoide alto, esse esquizoide aqui, junto com o masoca, faz a pessoa ficar pensando e às vezes criando imaginações em relação àquele problema, como se ele tivesse, por exemplo, fugindo da realidade, que é o que acontece. Porque quando o esquizoide ele vai para a dor, ele foge da realidade. E ele vai pegar esse masoca e vai fugir da realidade, ao invés de se esse masoca tivesse no recurso, ele ia criar método com essa imaginação e botar uma solução. E esse oral não ia sucumbir nem ter a necessidade de entorpecer a razão. Então, essas coisas vão acontecendo assim de uma maneira muito sincronizada quando eu tenho esses traços muito em evidência. Quando tá na dor, pode acontecer exatamente isso que eu falei. A pessoa vai aguentando 30, 40 anos. Você vê aquela pessoa assim, podia ter sido uma pessoa assim, que teria usufruído hedonisticamente da vida. Mas ela sucumbiu ao próprio traço, segurando todas as broncas do mundo e acabou terminando, por exemplo, no leito de hospital. Às vezes até antes mesmo do tempo que provavelmente, se ela tivesse usado hedonisticamente, teria tido uma sobrevida muito maior. E quando ele está no recurso, são pessoas altamente eficientes, são aquelas pessoas que são da NASA, são aquelas pessoas que são altos engenheiros, pilotos, pessoas que são da criação, que cria carro, cria avião, cria isso, cria aquilo, que eles estão na alta criatividade, porém
a criatividade do esquizoide está sendo dominada pelo masoca, que é mais alto, que é cheio de métodos, e esse oral está favorecendo o lado emocional através da inteligência emocional e ajudando essa pessoa a ter mais uma estrutura de botar as coisas para frente quando ele está num processo mesmo de recurso, né, no lado positivo do traço. São aquelas pessoas altamente eficientes, são os grandes cientistas, né? São os grandes engenheiros, são os grandes médicos, cirurgiões, neurocirurgiões, são aquelas pessoas altamente eficientes quando elas estão no processo do recurso positivo. Quando sucumbiu o recurso negativo, dá toda essa meleca que eu dei aqui de exemplo. Como ele tem psicopata baixo, ele não vai negociar muito, e como ele tem rígido baixo, ele também não vai entrar naquelas questões de ser a perfeição que beira os deuses. Ele vai ficar muito mais voltado para a questão da praxis, né, do cartesiano. Vou botar minhas ideias todas que eu tenho de imaginação aqui no caderninho e tô com o emocional bem sustentado, vou botar isso para frente. São pessoas extremamente eficientes, extremamente fiéis, tanto no relacionamento com as pessoas quanto no relacionamento com o trabalho. São aquelas pessoas que elas se dedicam, elas querem fazer o melhor. Quando estão no recurso, quando estão na dor, pode sucumbir a questões psicossomáticas. Fica a dica. Como qualquer traço, né, gente? Quando não tá no recurso positivo, a psicossomática patológica pode invadir a cena. Fica a dica aí. Se precisar, gente, tiverem alguma dúvida, coloque embaixo ou entre em contato para quem está no meu Telegram, no privado.